Irmãos, quero traduzir a nossa alegria de poder voltar a Manaus e participar deste encontro da fé reformada e estar com o pastor Jaime e partilhar da companhia, da amizade dele. É um privilégio que temos. Nossa igreja, temos orado por ele, particularmente por sua filha, nesses últimos dias. E também grande privilégio de poder rever alguns irmãos e pastores, preletores, como o pastor Ronald, lá da África, e conhecido e amigo nosso, e o pastor Elias Medeiros, o pastor irmão Solano Portela. O privilégio nessa manhã também já termos sido ministrados pelo pastor Ronaldo. Desta maneira, é muito bom poder estar junto com os irmãos aqui. Primeira vez que venho a este evento aqui, neste lugar. Nas vezes anteriores, participei lá na igreja Cidade Nova. Nosso assunto para agora de manhã e à noite é sobre Jesus, o Rei dos Reis. Talvez uma palavra introdutória nós possamos oferecer, dizendo que o Antigo Testamento já aponta de início para um reino geral de Deus, para um reino absoluto de Deus, que se deriva do fato de que Deus é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três pessoas iguais em poder, em glória e honra e domínio. E a palavra de Deus nos diz que eles são coiguais naquele atributo que nós chamamos de soberania. Neste sentido, então, a Escritura já no Antigo Testamento aponta para um reino absoluto, geral e universal de Deus. Fala de que este reino consiste do universal poder e domínio de Deus sobre o universo, o mundo e as nações. E esse reino de Deus, ou esse reinar de Deus, está baseado na criação dos céus e da terra. Deus, então, é apresentado para nós nas Escrituras Sagradas, já no Antigo Testamento, como rei sobre o universo. Um reino natural e universal. Um reino ou domínio de Deus, envolvendo todos os objetos, todas as pessoas, todos os eventos, todos os acontecimentos envolvendo indivíduos e também nações, todas as operações e mudanças da natureza, todas as mudanças e alterações da história, absolutamente sem qualquer exceção. O reino de Deus, nesse sentido em que estamos aqui inicialmente apresentando, é absoluto. E este reino geral de Deus existe sem interrupção através de todos os tempos. Inclui tudo o que existe no tempo e no espaço. Todas as coisas em sua grandiosidade, todas as coisas em sua minuciosidade. Nada escapa a esse reino soberano do Senhor. E este reino geral de Deus sempre existe e ele é eficaz.
independentemente de qualquer coisa ou ser com que se relacione. Ele é um Deus que reina eficazmente em si mesmo, por si mesmo, não dependendo de qualquer condição da criatura ou daquilo com o qual se relaciona. E a linguagem que o Antigo Testamento descreve este reino geral de Deus, e peço licença para não recorrermos a todos os versos, mas apenas para lembrarmos dessa introdução, é que Deus é descrito como assentado sobre um trono. E que este trono é descrito como sendo cercado de um exército celestial que lhe serve. Um exército que está servindo, que está em obediência, que está em louvor, que está em exaltação a este ser trinitário. Ele é descrito, Senhor, como rei de toda a terra. E seu direito para ser rei repousa sobre o fato de que ele é o Criador dos céus e da terra, que por direito lhe pertencem, por direito de criação, de planejamento, de sustentação. E o seu poder real é visualizado agora também sobre todas as nações do mundo. Que o que acontece nesse mundo, desde aquilo que está nos centros dos poderes mundiais, até os governos mais localizados, não escapam a esse reino universal de Deus. Não escapam ao domínio de Deus. Aliás, o livro de Daniel aponta para esse reinado universal de Deus, que levanta impérios e que também os abate. Ele sempre aponta governantes. Esse reino de Deus supera as forças da natureza. E seu reinado é marcado por poder e glória. Poder e glória que os salmistas, em poesia e música, exaltam, celebram. Aliás, é muito marcante que quando o salmista olha este mundo, olha aquilo que nós convencionalmente chamamos de natureza, embora a Bíblia chame de criação, ou quando ele contempla o homem, a pessoa humana, o salmista imediatamente tem a sua mente, o seu coração arrastado para Deus, para esse reino, para essa majestade de Deus, como eles descrevem. Além disso, esse reino é marcado por verdade e justiça. Justiça e verdade, diz o salmista, são a base do seu trono. Ele é também apresentado como juiz de todo mundo. Ele é digno de adoração e reverência de todas as pessoas. Então a Escritura já nos aponta para o fato de que Deus reina por direito de criação. Entretanto, precisamos agora chegarmos mais perto ao nosso assunto desta manhã e da noite. É que se desenvolve no Antigo Testamento a profecia de um futuro reino de Deus sobre o seu povo. As profecias indicam que este rei, ele seria um judeu da descendência de Abraão.
e que seria da casa de Davi. E agora então nós já chegamos a um momento em que este reino é por necessidade, ou por identidade, melhor dizendo, mediador. Ou seja, Deus vai levantar um homem para ser rei sobre o seu povo. Mas Deus também continuará Ele mesmo a ser rei por meio deste rei que Ele constituirá, que Ele vai chamar de seu ungido, ungido do Senhor, ungido pelo próprio Deus. E assim numerosas pessoas e objetos estavam sujeitos à unção religiosa no Israel antigo. As pessoas escolhidas para servir a Deus eram ungidas para simbolizar que essa era a sua vocação, que eram autorizadas para realizá-la e que Deus lhes daria a ajuda da qual necessitavam. É desta descrição da unção de Deus que vem a nossa palavra Messias, em português, que representa a palavra hebraica ungido, que no Novo Testamento representa a palavra grega Christos, que também significa ungido. Outras vezes, já no Antigo Testamento, as profecias anunciavam que Deus mesmo reinaria sobre o seu povo. Feita essa introdução, quero que você vá comigo agora a 2 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler aí os primeiros 17 versos. Segundo Samuel, capítulo 7, essa período que vai do 1º ao 17º versículo. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel,
Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fará saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e este será uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Quando eu jurei casamento com Nadia, minha esposa, quando jurei fidelidade no casamento, nós trocamos alianças, que aliás renovamos ano passado, quando completamos 25 anos. Aliança é aquilo que une pessoas. E pela aliança as pessoas tornam-se comprometidas umas com as outras. A Bíblia diz que Deus entra em aliança com os homens. Entretanto, há uma diferença. Pois no caso da aliança entre os homens, ela geralmente é quebrada e tem sido muitas vezes, mas no caso de Deus, jamais. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, Ele de maneira soberana institui um pacto de vida ou morte. A aliança envolve compromissos com consequências de vida e morte. E no ato de estabelecimento da aliança, as partes se comprometem mutuamente por meio de um processo formal de derramamento de sangue. Este derramamento de sangue representa a intensidade do comprometimento da aliança. E por meio da aliança elas se ligam para a vida e para a morte. E quando Deus entra em aliança com os homens, Ele declara verbalmente o caráter do pacto que está sendo estabelecido. Deus fala, invariavelmente, Deus fala ao se relacionar com ou a estabelecer uma aliança. E nesta fala de Deus, Ele graciosamente compromete-se com as suas criaturas. E Ele declara a base sobre a qual Ele se relacionará com a sua criação. E a Bíblia registra uma longa história das alianças de Deus com os homens. Elas foram feitas em sucessivas, como, por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, Davi. Ainda no Antigo Testamento há uma referência a uma nova aliança que terá cumprimento nos dias de Jesus e que se estende até a consumação deste mundo. A aliança que Deus fez por meio de Davi no Velho Testamento representou um momento de suprema consumação na história da redenção e antes do aparecimento real do próprio Jesus Cristo. Algo muito importante para nós é que, da perspectiva bíblica, o trono de Davi deve ser identificado, deve ser relacionado com o trono de Deus. Porque com o reinado de Davi nós temos aquilo que é chamado de uma
teocracia. Deus governa por meio do seu rei humano. E este conceito será o que receberemos também na nova aliança, ou seja, aliança cumprida em Jesus Cristo. Deus reina por meio do seu rei. Então, sob Davi, Deus estabelece formalmente a maneira pela qual ele governará o seu povo. A aliança de Deus com Davi centraliza-se na vinda do reino. E a aliança serve como um pacto formalizador pelo qual o reino de Deus vem ao povo. Penso que nesse instante nós precisamos lembrar o contexto ou a ocasião em que aconteceu esta aliança de Deus com Davi. Primeiro, nós nos lembramos que Davi tomou Jerusalém dos jebuseus e estabeleceu o lugar permanente de seu trono. Se você for a 2 Samuel capítulo 5, há 2 capítulos atrás, você verá isto. Davi estabelecendo o seu trono em Jerusalém. E aí no capítulo seguinte, o capítulo 6, Davi traz a arca de Deus para Jerusalém. E agora isso então é um indicativo muito importante. Ou seja, quando Davi traz a arca de Deus para Jerusalém, isso já sinaliza algo muito importante em nossa fé. Ou seja, é Deus quem está reinando em Jerusalém. E na verdade o que Davi está dizendo é que acima do trono dele está o trono do próprio Deus. O conceito então de teocracia, ou seja, de governo de Deus, encontra aí a sua expressão gráfica neste momento. E aí chegamos ao capítulo 7, que é esse que lemos, quando Deus concede a Davi descanso de todos os seus inimigos. Davi, desde a sua juventude, foi sempre um guerreiro. Foi sempre alguém combatente. Especialmente naqueles tempos em que Saul esteve ao seu encalço. Quando ele lá no sul da Palestina, desde a terra dos filisteus, a terra dos moabitas, fazia ali os seus saques e realizava um trabalho, por assim dizer, de controle de toda aquela região sul, das fazendas, das propriedades que ali se estabeleciam. Ou quando esteve na caverna de Adulão, onde de fato constituiu o seu exército, onde se estabeleceram as suas relações mais permanentes. E assim Davi foi sempre um guerreiro, de fato foi alguém que derramou sangue, e diz o cronista que esse derramamento de sangue era, por assim dizer, o seu costume cotidianamente. Mas agora, Davi está estabelecido em Jerusalém, já traz a arca da aliança que ali também é colocada em Jerusalém. E agora o Senhor concede-lhe essa plenitude, esse momento esse apogeu em que ele tem descanso. Ou seja, ele firmou o trono em Israel a um grau que jamais havia sido experimentado antes. Na verdade, não significa que os inimigos de Israel tinham sido todos aniquilados, mas o texto está dizendo que Deus tinha dado descanso dos seus opressores. E aí, então, o contexto está preparado para a inauguração formal daquilo que chamamos de aliança davídica, ou que outros preferem chamar de aliança do reino,
a situação de descanso da opressão dos inimigos, antecipa, aliás, muito apropriadamente, um futuro reinado de paz, como, aliás, o próprio Senhor diz aí no verso 11. A arca veio para Jerusalém, no tabernáculo, onde sempre esteve, aliás. Durante todos os dias da peregrinação de Israel, desde os dias daquele povo obstinado de dura serviço do Êxodo, Deus caminhou com o povo, peregrinou com ele. A sua glória se alojou em uma tenda. E essa é alguma coisa muito interessante, que a glória do Senhor esteja ali com Israel, numa tenda, que o Senhor tabernaculava. Assim como Israel habitava em tendas. Enquanto o povo da aliança vivia errante, viajando de uma habitação temporária para outra, o Deus da aliança ali manifestava a sua prontidão, a sua compaixão, a sua identificação com aquele povo, viajando também com ele. Mas agora Israel já está em sua terra, já habita em descanso dos seus inimigos. E Deus já reina a partir de Jerusalém, por meio do trono de Davi. A casa de Deus ainda é uma tenda. E Israel não mais habitava em tendas. Aliás, é muito significativo que Davi já habitava numa casa de cedros. Isto sensibilizou o rei. E ele disse ao profeta: olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Então você observa a sensibilidade do coração de Davi. Ele está sensível àquela situação, a esse descompasso. E ele então se propõe a edificar uma casa para Deus, que Deus lhe, entretanto, obsta, impede por meio do profeta. O Senhor diz: por acaso eu disse, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com os filhos de Israel, falei: acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? E aí você tem agora alguma coisa muito interessante nesse texto. É uma tensão, é uma relação entre a casa de Deus e a casa de Davi. É interessante que Davi desperta e diz: vou construir uma casa para o Senhor. Mas é interessante que o texto termina dizendo: Davi, eu vou edificar uma casa para você. Na verdade, parece que aquele desejo que despontou, que aflorou na alma do rei, preparou o caminho para que o Senhor lhe sinalizasse de que seria o Senhor que faria uma casa permanente para ele.
e que esta casa não teria a precariedade da casa de cedros em que ele morava, mas seria uma casa estabelecida para sempre. Davi, um ser mortal, não é aquele que pode determinar o lugar para a habitação do Todo-Poderoso. O tabernáculo de Deus foi Deus que planejou, e não Moisés. E a casa de Deus, quem planeja e constrói, é o próprio Deus. E aí você veja no verso 11, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso, esse é o texto, de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, Yahvé, o Senhor, te fará casa. Ele te fará casa. A casa para Davi seria um novo palácio? Davi já habitava num palácio de cedros. Davi entendeu que a referência de Deus à casa era relativa à sua posteridade, como se diz o verso 19, foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes, e isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Ou seja, Deus estaria agora afirmando, e Deus firmou lá, na solenidade daquele momento, lá nos tempos remotos, mas que ainda permanecem lá, nos compromissos de Deus, que ainda hoje se perpetuam nos compromissos pactuais de Deus. O Senhor estabeleceu ali seus compromissos com o rei. O que a aliança de Deus com Davi estabelece? Quais são os termos deste pacto? O texto diz que Deus estabelecerá permanentemente a dinastia de Davi, e a dinastia de Davi estabelecerá o seu lugar permanente de habitação. Vejam aqui, quando teus dias se cumprirem, descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. E agora observe, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Ou seja, há aqui duas ideias de permanências. Ideias que estão interligadas. E a dupla promessa desta aliança não vão deixar de ser a dupla promessa não deixará de ser cumprida em seus dois aspectos. Mas a ordem deve ser mantida. Porque será assim que Deus agirá a partir de então. Primeiro, o Senhor estabelece soberanamente a dinastia de Davi, a semente de Davi, a descendência de Davi. E é isto que você verá no Antigo Testamento até o final. Deus preservando, Deus cuidando da semente de Davi. E também no Novo Testamento há um rei governando de Jerusalém. E então a dinastia de Davi estabelecerá o lugar de habitação permanente do Senhor. É disso que trata o restante do Antigo Testamento. E particularmente o Novo Testamento. E também o tempo em que vivemos, estamos debaixo deste padrão, destes signos, se preferirem,
desta referência. Deus manterá seu lugar permanente como rei, através do reinado da linhagem de Davi. Deus reina de Jerusalém através do herdeiro real da casa de Davi. E aí você tem uma segunda relação muito interessante. Se a primeira diz casa de Davi, casa de Deus, casa de Deus, casa de Davi, agora você tem um outro jogo aqui em questão. É o filho de Davi e o filho de Deus. Filho de Deus e filho de Davi. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, do reino dele. E eu lhe serei, agora observe, e eu lhe serei por pai. Isso aqui já traz uma certa tensão. Porque é filho de Davi. É da linhagem davídica. Mas o Senhor também diz, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia, observem, não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Filho de Deus e o filho de Davi. Há aqui uma íntima conexão entre o filho de Davi e o filho de Deus, e Deus afirma que os descendentes de Davi se assentarão para sempre no trono de Israel, e ao mesmo tempo, o rei davídico de Israel manterá uma relação especial com Deus, uma relação singular com Deus. Deus será seu pai, e ele será filho de Deus. Isso traz a Davi antecipações que ele vai revelar, por exemplo, em seus salmos. Quando, por exemplo, no Salmo 2, ele vai dizer assim, Salmo 2, segundo Salmo, verso 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este é um salmo que está falando do reinado do Messias. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus Cristo, então, aparece como cumprimento final destas duas filiações. Como filho de Davi, ele era também filho de Deus. Quando nós abrimos o Novo Testamento, é essa tônica, irmãos, que nós temos. Muito curiosamente, o primeiro nome do Novo Testamento é Cristo, Jesus, e o segundo nome é Davi. O primeiro nome mencionado no Novo Testamento é Jesus, o segundo nome é Davi, o último nome do Novo Testamento é Jesus, o penúltimo nome é Davi. O
apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, os versos 3 e 4. Falando de Jesus Cristo, com respeito a seu Filho, a qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como filho de Davi, ele era também filho de Deus. Quando nós lemos já do nascimento de Jesus, nós temos esta tônica, esta nota marcante. Você deve se lembrar aquilo que geralmente é marcado por ocasião da Natividade, do Natal, da encarnação de Jesus Cristo, quando celebramos aquele versículo do profeta Isaías que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Isso já diz para nós que ele tem uma sabedoria perfeita, abrangente, completa, também que transcende, absolutamente compreensiva, absolutamente infinita e também exaustiva em todas as suas direções e possibilidades. Mas ele também é Deus forte, a saber, esse Deus da onipotência, esse Deus que diz a Lázaro, jaz ali no túmulo, Lázaro, sai! E que diz: mar, aquieta-te, vento, cessa. Esse Deus forte, em quem está o braço do Senhor, que não se encontra encolhido. Este Pai da eternidade. Isto aqui é absolutamente persuasivo, absolutamente desconcertante para a teologia judaica. Um Deus que sai de um ventre e é chamado Pai da eternidade. Que não se viu antes da eternidade, que já era no princípio, que estava com Deus, que era Deus. E príncipe da paz. Já com esta vertente política no sentido funcional, instrumental da palavra, mas que estabelece paz. O Messias virá da casa de Davi. Quando nasce em Belém, e é colocado ali na manjedoura, e a sua mãe o envolve em faixas, os anjos celebram na glória e comunicam àqueles homens simples no campo a pastorear os seus rebanhos. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, que é Cristo Jesus. E os anjos celebram o cumprimento
da promessa que Deus fez na aliança. Porque Deus não se esquece como nós. Deus não tem Alzheimer. As suas promessas não caducam. A sua palavra permanece para sempre. Os seus desígnios não se frustram. Os seus propósitos não retrocedem. O seu decreto permanece para sempre. Ele fará cumprir toda a sua palavra. E quando reis se levantam, reis sucedem-se, e alguns se esquecem do Senhor, o Senhor diz: eu me lembro da aliança que fiz com Davi, meu servo. E Jesus Cristo era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Era o Emanuel, Deus conosco. Era principalmente o descendente de Davi que edificaria uma casa eterna para Deus. E Jesus Cristo, aliás, sempre esteve plenamente consciente disto. O sacerdote Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. E aí você observa que o Senhor está governando lá também em seu reino universal, aquele que falávamos em nossa introdução, a fim de fazer em sua providência que todas as coisas concorram para o advento do reino do Messias. Quando lá em Roma, o homem mais poderoso politicamente daqueles dias assina um decreto lá na Via Palatina, lá em Roma. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Jesus Cristo, irmãos, é este rei. Ao mesmo tempo, Deus governa. E ao mesmo tempo, Deus exalta o homem à condição mais elevada do universo. Deus dignifica, Deus atribui à humanidade uma dignidade sem precedentes. Ao estabelecer Jesus Cristo como Rei, talvez eu possa fechar isto trazendo algumas palavras, deixando a parte final para hoje à noite. Mas talvez eu possa, ou nós possamos agora, nos inquirir. Talvez a pergunta mais óbvia é nós nos indagarmos, é você se indagar, se você já está nesse rei. Neste reino pessoal. Se você já efetivamente está sujeito ao reinado de Cristo.
em obediência. O apóstolo Paulo diz que o Senhor o transportou e nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Você pode dizer que você já faz parte do reino de Cristo? Se isto é uma realidade, você há de observar que o Espírito Santo do Senhor está transformando o seu coração, está promovendo a vontade do Rei em sua vida, está promovendo a imagem, sobretudo, do Rei em sua vida. E você, de glória em glória, vai sendo transformada a imagem dele. Você já observa isto? Algo muito interessante nesse texto é que o Senhor diz, observe, que não vai remover a sua misericórdia. A minha misericórdia se não apartará dele. A longanimidade de Deus sobre a casa de Davi. E Deus retirou a sua misericórdia sobre a casa de Saul. Mas, quando a casa de Davi definhava, não é interessante isto? Você já não leu no livro dos reis, no livro das crônicas, ou mesmo nos episódios lá após o cativeiro, que quando a casa de Davi definhava, morria, agonizava, estava praticamente na condição moribundo, a descendência de Davi, a semente de Davi, Deus nunca retirou dela a sua clemência. Deus se lembrou da sua aliança. Deus se lembrou do seu pacto. Ou seja, isto é instrutivo. É que Deus não tira a sua misericórdia do reino de Cristo. Deus não aparta a sua longanimidade do reino do Senhor. Deus o sustenta. Deus o alimenta. Deus o levanta. Deus o reanima. Deus o reaviva. Deus o restaura. Deus o tira de sua morte, de sua mornidão. Deus não tira a sua longanimidade do reino do Senhor. É bom estar no reino de Cristo. É lugar de segurança. É lugar de misericórdia. É lugar de prazer. Aliás, o Senhor disse, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, é bom estar aí, porque o prazer de Deus, o deleite de Deus está sobre o seu filho, está com o seu rei. E, consequentemente, está com todos, por meio, ou todos quantos ele defende. Está conosco. Oh, irmãos, o que estamos aqui nesta manhã em Manaus, nesse dia 5 de novembro de 2015, se não uma expressão concreta, histórica, um exemplo vivo de que essa benignidade do Senhor não se apartou do reino do seu Filho. E Deus utiliza Davi como mediador da aliança. E Deus utiliza o filho de Davi como mediador da nova aliança. As misericórdias de Deus a misericórdia do Senhor não se apartará do reino do Messias,
pois a misericórdia dele permanece, e Deus se lembra da aliança que fez. Davi entendeu isso muito bem. Salmo 105, os versos 8 a 10, diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. É assim que Deus lida com sua aliança. Outra coisa preciosa nesta lembrança, irmãos, é o sangue da aliança. É o sangue. Deus lembra-se do sacrifício. Isto é algo vivo para Deus. Isto é algo permanente. Isto é algo que se silencia. Isto é algo que, para usar a linguagem, propicia, pacifica. Isto é algo eloquente. O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo. Ezequiel, o profeta, diz, capítulo 37, os versos 24 a 26. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos. Guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual os vossos pais habitaram nela, pois os seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo, olha agora, estará com eles. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E por que também não ler o verso 28? As nações saberão. Pouco a ver com a palavra anterior, não é isso? As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, que separo, que corto e coloco à parte. Santifico Israel quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmãos e irmãs, quanto privilégio nós temos de ser parte do reino do Messias, do reino que o Senhor mesmo escolheu, estabeleceu para sempre. Eu e você, todos nós, temos poderes que nos governam. Você não tem absoluto poder sobre si mesmo como eventualmente pensa. Você não tem plenitude de livre-arbítrio, de livres possibilidades, como você pensa. Isto não é realidade.
nem do ponto de vista espiritual, nem do ponto de vista concreto, histórico, material, nem do ponto de vista psicológico, se quiser. Não é possível. Há forças, há poderes que governam sobre nós. Porque nós estamos sujeitos a alguma coisa. E via de regra, nós não queremos que nada reine sobre nós. E isto é, em rigor, a impiedade. Isto é, por definição, o pecado. Como Agostinho disse, é o viver segundo o homem, não viver segundo Deus. Isto é o que define o ímpio, a impiedade em princípio, a saber, esse apartamento de Deus, essa alienação de Deus, viver segundo nós, essa impiedade que é, por definição, desde o seu nascedouro, é qualificada desde a origem, como insensata, como soberba e como idólatra. Sereis iguais a Deus, sussurrou a serpente, que queremos ser senhores, queremos ser donos do nosso nariz, queremos fazer o que queremos e como bem entendermos. E como aqueles trabalhadores maus da vinha, nós não queremos que ele governe sobre nós. Por natureza somos assim. Mas Cristo já é o Rei sobre a sua vida. Ele já reina sobre você. Ele já governa a sua vida. Ele já te defende. Ele é o seu escudo. Ele é a sua proteção. Ele é a sua veste, a justiça dele. Você já é cidadão deste reino de Cristo? E o que significa ter a Cristo como nosso Rei? O que podemos fazer neste mundo? Quando é que Cristo reina em nossas vidas? Talvez possamos vir aqui à noite pensar um pouco mais sobre isso. O Senhor abençoe você. Há um Rei que está no lugar mais alto do universo, constituído. É o Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que eu e você possamos fazer parte desse reino. Louvar e celebrar a sua onipotência, a sua fidelidade, a sua eternidade, e o fato de que Ele governa para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém.